Olá, queridos irmãos, bem-vindo a mais uma palestra do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano. Meu nome é Janes, sou um dos palestrantes da casa e convido a todos a participar nas nossas redes sociais. Nós temos grupos de estudos, nós temos palestras, presencialmente nós temos o atendimento fraterno, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 11h30, e também nós temos todas as palestras que ficam nas nossas redes para os irmãos acompanhar. E com certeza uma palestra vai tocar vocês profundamente, né, meus queridos? Pessoal, nós vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o terceiro livro, que todo mundo sabe, né, que são 5 livros da obra que deu o início ao Espiritismo, né? Então, pessoal, aqui nós vamos falar do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon tem várias descrições sobre Mamon, seria um deus no tempo politeísta, né, em que vários deuses, acreditavam-se em vários deuses, herança dos gregos, romanos, né, e dos povos daquela região em que o mundo orbitava. Logo depois virou, né, Deus único, né? Logo depois do cristianismo de Jesus, passar dos anos, tudo se tornou Deus único. Então os politeístas adoravam vários deuses, né? E alguns descrevem que isso seria uma palavra do hebraico que diz que fala em riqueza, que seria um deus da abundância, né? Um deus do ouro. Inclusive tem algumas estátuas de ouro, de prata. Mas Mamon representa tudo o que se diz em termos de riqueza, de ouro. E exatamente isso é que foi uma grande derrocada do homem, né? O homem em si pensa muito em coisas materiais e, ao mesmo tempo, deixa de lado o que realmente importa, que são as coisas espirituais, né? É o que realmente vai ser medido quando nós estivermos na presença de nós mesmos, gente. Quando nós virarmos espírito, nós mesmos vamos julgar o que a gente fez. Vai doer mais, né? Que tem muitos que receberam muitas e deram muito pouco. Mas isso é uma longa jornada, né, gente? Mas não precisamos de tanta coisa que, de vez em quando, a gente fica a vida inteira acumulando. Aqueles sapatinhos, né, no roupeiro, aqueles 3 relógios, aqueles 3 carros, né, gente? Aquelas roupinhas de marca. O que mais, gente? O que mais que a gente tem a mais aí? Vamos pensar nisso. Então, pessoal, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Isso está muito claro, né? E nós vamos fixar no item 3. Guarda-se da avareza. A avareza é esse nosso egoísmo, né? Isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui não vou dar para ninguém. Vou guardar meu dinheirinho na poupança, vou guardar lá. Deixar para meus filhos, deixar para meus netos. Gente, a gente sabe que tem muito filho que não herda, né, do pai, né? Não herda as qualidades, né, do pai. E acaba pegando todo esse dinheiro e colocando fora. Mas isso é o que menos importa, né, gente? O importante é o que a gente aprende, né, com tudo isso. Né, com toda essa abundância, essas fortunas. Por isso que Deus é tão bondoso que Ele diz assim: tu vai para essa encarnação, tu quer ir para essa encarnação rico ou tu queres ir pobre? E tu escolhe. E aí a gente nunca está contente. Se tu está num extremo, tu reclama, né? Tu quer que ajuda. E não pensa em crescer. Né? E quando tu é rico, tu só quer acumular, né? Tu não sabe que existe pessoas precisando do mínimo na outra ponta. Então isso gera egoísmo, luxúrias, prazeres desnecessários. E assim vai a humanidade, né?
Enfim, então eu vou ler um pequeno trechinho aqui do Guarda-se da Avareza, item 3, né, desse capítulo 16. Então o homem lhe disse no meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vós julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vós guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Então vou repetir aqui, né, galera? Em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Então a gente pode ter muita grana. A gente teve a experiência aqui da pandemia, né, gente? Quanta gente foi embora com muito dinheiro, né? Que tinha condições de pagar uma UTI, pagar o hospital mais caro do mundo e não conseguiu sobreviver. E continuando o texto, diz, tem aqui uma parábola, né? Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mentia em si mesmo esses pensamentos: o que farei? Porque não tem lugar onde possa encerrar tudo o que eu colhi. Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos meus bens. E direi à minha alma: olha só, minha alma, tu tens muito bens reservado para vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada tua alma esta noite. Vai ser retomada tua alma essa noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? E é isso que acontece. Aquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Isso está em São Lucas, né, capítulo 12, item versículo 13 a 21. Então, gente, isso demonstra como, na verdade, a riqueza nos traz pode trazer, né, muitas felicidades também, mas pode trazer muita tristeza. Porque na hora que nós atravessarmos do outro lado, quem vai julgar é nós mesmos. Nós vamos julgar os nossos atos. Porque a gente não vai ter mais nada, né, gente? A gente vai ter só o espírito lá. E tudo aquelas terras, aquelas coisas que a gente acumulou, aquelas monte de sapatinho lá, né? Uns armários cheios de sapatinho, tudo que é cor. Na verdade, roupas caríssimas, relógios, celulares, agora a moda é celulares, carros, casa. Então, gente, Deus não quer dizer que ter coisas boas também é ruim. Mas acho que a gente não precisa de tantos, né, gente? 3 relógios, a gente só tem um pulso, né? De vez em quando tem um irmão nosso precisando de um calçado. E não é para dar aquele velho, não, né, gente? Tem que dar aqueles novinhos que ficam lá dentro do armário. Temos que pensar sobre isso muito, gente. Tem tanta gente necessitando, né? Para que a gente ser avarento? E eu falo outra coisa aqui, a gente sempre fala muito, né, pessoal? Não é só avarento de bens materiais, mas tu pode dar uma palavra amiga, né? Porque tem gente que de vez em quando não tem condições financeiras, mas ajudam com uma palavra amiga, com conselho.
Então, essa avareza pode ser em várias coisas. Mas aqui, especificamente, a gente está falando da questão financeira. E tem casos também, gente, tem gente que não tem nada e é avarento também. Então eu peço, dê uma olhadinha aí se realmente você tem necessidade de tudo que você tem na sua casa. Se você precisa realmente. Eu vou ler aqui mais do nosso livro dos Espíritos, primeiro livro de Kardec. Provas. Aqui é livro, capítulo 9, Lei de Igualdade. Item 814. Por que Deus deu a uns riqueza e o poder e a outros a miséria? A pergunta do Kardec, né? E os Espíritos respondem. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Gente, a gente escolheu ser pobre, escolheu ser rico. E daí a gente acaba sucumbindo. Então, muito cuidado. 815. Pergunta 815. Livro dos Espíritos. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Tanto uma, resposta dos Espíritos, tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca murmúrio contra Deus, né, providência, e a riqueza leva todos aos excessos. Isso a gente já sabe, né, galera? Temos a 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. E aqui tem uma notinha, né, do Kardec que diz: a posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria, porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigação a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, gente? É muito difícil entrar no reino do céu quando nós tivermos pensamentos egoístas e Deus nos deu condições de auxiliar. E todos, gente, todos têm condições de ajudar um pouquinho mais. Às vezes a gente acha, porque eu trabalhei para merecer isso. Não, isso foi dado. Foi por merecimento? Foi. Mas não precisa aumentar. Porque rico realmente é aquele que faz, auxiliando os outros, fazendo caridade. Usando todo esse dinheiro que foi emprestado em proveito dos mais carentes, dos mais pobres. Gente, a fortuna da gente não acaba quando tu começa a auxiliar os outros. Deus vai te dando o suficiente para te viver e tu vai ajudando outras pessoas. Deus sabe o que a gente precisa para viver. E se tu for merecedor, e se tu não ficar em casa parado olhando para as paredes e ver o tempo passar, se tu não for preguiçoso, tu vai ter o teu alimento, vai ter a tua roupa, vai ter o que tu precisa para viver nessa encarnação. E se tu tiver um pouquinho mais,
Ajuda, gente. Ajuda, o mundo está precisando. Nem toda a fortuna que a gente tiver vai nos salvar. Na hora do nosso julgamento, eles não vão considerar quantos carros tu deixou, quantos sapatos tu deixou, quantos relógios, quantos celulares. Eles vão... Eles não, né, gente? A gente diz eles. Nós vamos se julgar pelo que a gente deixou de ajudar. E, gente, já falei, não é aquela ajuda só material, gente. Vamos deixar, vamos ver o que está sobrando em casa. A gente não precisa de tudo isso. Nós temos tantas pessoas que precisam de tão pouco. Às vezes um pão, às vezes uma camiseta, às vezes um cobertor, às vezes um afeto, uma palavra amiga. Aí já estamos indo para um lado mais imaterial, mas de verdade, gente. Quantas coisas que às vezes a gente comprou e a gente diz assim, bah, mas não precisava. Já tem o suficiente. Meus irmãos, reflitam. Reflitam. Nós não precisamos ser avarentos. Então, meus irmãos, eu agradeço por esse tempinho aí que vocês reservaram. E penso, leio. Aqui a gente trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe o Livro dos Espíritos, né, com bastante questões aí para ser levantado. Vamos pensar na solidariedade, ajudar o próximo. A gente tem tempo para isso. E a gente tem uma graninha guardada lá que dá, né? Vamos lá. Vamos abrir essa mão, vai lá no seu armário. Com certeza isso vai ser lembrado por todos. Agradeço a disponibilidade de todos. Que Deus nos dê bastante sabedoria e paz. E que nós conseguimos transformar todo esse conhecimento, esses bens materiais que a gente consegue trabalhando, que a gente consiga dividir tudo isso, todos esses bens materiais que são nos dados. Dividir com aqueles que não tiveram a chance, mas que são filhos de Deus. E, gente, ali vocês notaram uma outra coisinha, né? Daqui a um tempo a gente pode estar no lugar do outro. Tá bom, meus amores? Um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano. Que tudo volte ao normal. E que assim seja.